Na hora de escolher o inox, informação técnica faz toda a diferença. O inox de verdade ajuda o mercado a identificar materiais que podem enganar e comprometer a aplicação final. Você encontra folders técnicos, conteúdos comparativos e treinamentos para decidir com mais segurança. inoxdeverdade.com.br, o conhecimento que não enferruja. A força que move o futuro nasce aqui. A Aço Cearense é a liga que conecta força, tecnologia e qualidade. Aço Cearense, qualidade que constrói confiança. Fala pessoal, estamos de volta para mais um bate-papo de inox aqui no podcast Papo de Inox, conhecido aí do mercado e dos consumidores de aço inox no Brasil. E nós estamos hoje com um assunto muito importante que você não pode perder. Ele é pouco falado na comunidade de aço inox no geral, que são arames em aço inox, né? Trefilação de arames em aço inox. E nós trouxemos aqui o primeiro profissional a trefilar arames em aço inox no Brasil. É isso mesmo. Estamos diante de alguém que faz parte da história do aço inox aqui no país e vamos registrar um pouco de todo esse conhecimento. Mas antes, claro, nós precisamos e devemos falar a respeito dos nossos patrocinadores. Quero agradecer a todos que fazem parte desse time de apoiadores que ajudam ao inox chegar em todos os consumidores de uma maneira mais didática, de uma maneira mais simples, mas ao mesmo tempo técnica. E vocês vão observar ao longo desse episódio que nós estamos diante de um novo cenário, um novo background. E o meu amigo aqui, Douglas Brito, que está do meu lado, já vai comentar o que ele achou aí desse novo design que a gente trouxe para o Papo de Inox. É sempre bom, né, trazer uma inovação, novos ares, para mostrar que o Papo de Inox está sempre em contínuo crescimento, assim como o aço inox. E antes, como a gente sempre falar a respeito do último episódio que tivemos aqui, recebemos o sucateiro, né, vamos dizer assim, ou o profissional de sustentabilidade, reciclabilidade de aço inox, Zeca Feijó da Lumap, que foi um bate-papo muito legal e tá bombando nas redes sociais. Verdade. Sabe, os cortes estão bombando, o pessoal eu acho que os sucateiros se reuniram. Representa bem a comunidade, né? Os sucateiros, os profissionais se reuniram para comentar nos cortes do último episódio que nós tivemos lá no nosso Instagram. E se você não segue, Papo de Inox lá no Instagram, para você passe a ter conhecimento do nosso conteúdo. Fala para mim, Douglas, o que você achou do último episódio? É bem interessante a todos vocês que nos acompanham. Quero, de bate-pronto, já agradecer todo o apoio, todo o reconhecimento que nós temos, tanto nas mídias sociais, que nós estamos bem presentes através do Instagram, nosso canal do YouTube, e também a todos que têm nos apoiado com este patrocínio. A Peran, né, que é a siderúrgica aqui no Brasil, nós temos o prazer de dividir essa mesa aqui com eles e tá ali bem claro no background, como que é o nome mesmo? Cenário. É o cenário, pronto, fica mais fácil, né? E a todos, a Aço Cearense, Inox do Brasil, aí na região sul, é claro que o Douglas, né, meu xará, não é? O responsável? Sim. Pronto. Não, é Cleiton. Não, o Douglas é o vendedor. O Douglas é um... Me ajuda. Às vezes a Cleiton, cabeça ela falha, né? Não é igual o inox que falha, não. O inox não falha, não. Quando ele é escolhido corretamente, ele tem alta performance. Se você observar a Lumap, que foi o Zeca que nós recebemos aqui no episódio anterior, e fica bem claro que o inox, ele não termina, ele é infinito. E agora nós percebemos, através da conversa com quem nós vamos receber hoje, que este inox ele sai de uma espessura de 5 milímetros e vai para menos que um fio de cabelo. E uma peça de 1 metro, um vergalhão de 1 metro com 5 milímetros, ele consegue virar 80 quilômetros. Você acredita nisso? 8 quilômetros, desculpa. Obrigado por me corrigir. Tá muito, né? Bastante coisa. Então, mas de qualquer forma, é muita coisa do mesmo jeito. Então, vamos lá. Ô, Jonas, apresenta de fato quem está aqui, fala um pouquinho da experiência que ele tem, para que a gente possa prosseguir, com certeza, dividindo esse conhecimento. E hoje, inclusive, Inoxpar também, que nos apoia, nós vamos falar sobre eles com respeito a parafusos, eles usam, com certeza eles usam, key railing, enfim, vamos ter muito assunto aí pela frente. Mas conosco, Valdemar Franco Alves, ele que tem 50
51 anos de experiência em trefilação. Só isso daí já dá para ter uma noção sobre o conhecimento dele, né? E podemos dizer que estamos diante do primeiro profissional a trefilar arames em aço inox aqui no Brasil, e hoje ele atua como gerente de produção da Elfas, né, no setor ali de arames em aço inox. E é um prazer recebê-lo aqui, registrar um pouquinho dessa história, né, registrar um pouquinho da sua convivência com esse material tão nobre e tão importante para o mundo, que é o aço inox, no que diz respeito à trefilação dos arames. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Bom, um programa tão de sucesso, esse projeto de vocês, poder participar. E o que eu tenho acompanhado bastante, então pouco se fala do inox redondo, né? Ou seja, do inox trefilado. E surgiu a oportunidade de vir aqui esclarecer alguma coisa sobre o aço inox, sobre trefilação e sobre a aplicação do aço inoxidável. Mas, antes de tudo, meu muito obrigado por estar com vocês aqui. Muito bom ter você aqui também. Isso Que aí. bom. Eu queria comentar também que 51 anos, eu sempre falo para meus colegas de trabalho, não pense que sabe tudo, tá? Todo dia a gente tem desafios. E eu comento também o seguinte, que o engenheiro hoje para fazer uma Ferrari, ele não precisa voltar na bicicleta. Então, se uma pessoa já parte já para fazer a Ferrari, se você for trefilar arames, um cara interessado, um cara que tem vontade, expertise, em 2 anos ele vai aprender tudo que eu aprendi. Tá? Não que a gente saiba tudo, mas eu volto a repetir. O trabalho de hoje, amanhã eu tenho um problema que é difícil de resolver. No outro dia seguinte ele faz bem, num terceiro dia isso gera um problema para a gente. Enfim, estamos aqui para esclarecer e falar de vocês. Para sintetizar o que você falou, eu achei interessante que um bom professor, ele é um eterno aluno. Está sempre aprendendo, né? E todo dia o aço inox tem para nos ensinar. Então a gente está aqui através do Papo de Inox para levar esse conteúdo para facilitar, de fato, quem utiliza ele lá, porque a gente sabe as dificuldades que se encontram até você chegar na perfeição ou próximo dela, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que o aço inox seja, de fato, bem indicado e que ele possa ser trabalhado corretamente, garantindo, sim, a sua aplicabilidade, garantindo a sua performance, que faz com que o aço inox se perpetue. E aqui a gente está falando sobre trefilação. Existem algumas dúvidas que estão presentes nesse procedimento de trefilação, porque muitas pessoas perguntam, e eu quero já devolver de bate-pronto essa pergunta para você. Qual é o processo qual a diferença entre o processo de trefilação, de laminação e por que trefilar? Porque se a gente for olhar, falar assim, pô, por que eu não compro já o arame pronto, a usina não faz esse arame com aquela espessura de um fio de cabelo? Há uma necessidade de passar por um processo de trefilação? A laminação também faz isso? Então me explica um pouquinho, Valdemar. Pergunta muito boa. Bom, podemos falar o seguinte, primeiro, o que é uma trefilação? Porque quem está muito voltado para o plano não conhece bem uma trefilação. Não é todo mundo, mas boa parte desse pessoal não conhece trefilação. Então, trefilação é um fio, a gente recebe de uma usina, um vergalhão, que até ali é produzido a quente, então é um material bruto, não tem um acabamento agradável, e começa-se o processo de trefilação do material. Esse processo nada mais é que um estiramento, né, do fio, uma conformação a frio, através do estiramento. O que é isso? Ele passa por um ferramental com furo cônico, que uma vez ele laminado uma ponta, ele passa pelo furo, do outro lado uma pinça vem e cata essa ponta do fio e começa a puxar. Então ele começa a esticar, enrolar lá numa trefila, que é um cabrestante, uma cabeça de trefila, um bloco, tá? E é importante salientar isso, que ele não perde massa.
tá? Ele só vai afinando e vai se alongando. Mas normalmente quando você pensa num processo que você está esticando, eu penso numa sacolinha plástica que a gente pega, que é fácil de você esticar ela, você estica e vê que ela afinou, mas ela perdeu massa que ela fica transparente, na minha cabeça. Agora eu preciso entender o que que acontece com o aço inox quando trefilado que ele não perde massa. E se ele perdesse massa, o que aconteceria? Como você Bom, sabe que ele não perde massa? ele não perde massa porque se você tiver 1 metro de qualquer bitola e você reduzir o diâmetro transversal dele 20%, esse material vai perto de 1,20 m. Então você transferiu essa massa num alongamento. E essa transferência por igual, ô Valdemar? É por igual. Então tem que garantir esse processo fabril para poder ter um esticamento de igual modo, não é? Isso. Ele é distribuído, esse estiramento, vamos dizer assim. Nós vamos chegar lá. Opa, eu sou curioso, A hein? trifilação eu prefiro, vamos falar o seguinte, dentro máquinas de trifilação existem 3 tipos de trifilação. Estamos falando aqui de trifilação metálica, né? Sim, sim. Não é vale também para o ferroso, não ferroso, carbono, mas nós aqui hoje estamos falando bem do inox. Existem 3 tipos de trifila. Existe a trifila monobloco, é um tipo de uma cabeça dessa forma, onde o fio vai ser enrolado, com o seu formato preciso, né? O carretel, vamos dizer assim. É um carretel. Então existe o monobloco, onde você faz um único passe, uma única redução nesse fio. Então, mas você não vai reduzir muito quando isso acontece, né? Isso. Eu posso dar um passe mais pesado, né? Vamos falar redução de 30%, 40%. Esse monobloco é propício para isso. Ou quando você trabalha com lotes muito pequenos. Porque para você fazer um setup de uma máquina contínua que tem 8, 10, 12 passes, você precisa ter um volume maior, porque o tempo de setup é muito grande. Se você falar assim, vou fazer 100 kg e vou fazer um setup, você vai ficar o dia inteiro fazendo setup e não vai produzir o material. Então existe monobloco, que é um único passe, existe múltiplas, que são vários passos, tudo calculado, né? Passes, quando eu falo, são várias reduções. Então a máquina tem 10 cabeças, cada cabeça tem uma fieira, cada fieira faz uma redução para o material. Então tudo isso tem que ser uma coisa planejada. Quais as fieiras corretas para um jogo completo? Vou entrar com 5,5 milímetros, vou sair com 2, vou usar 8 passes. Geralmente esses passes, não deve ser reduções de áreas decrescentes, porque cada passe que o material sofre, cada redução, ele começa a aumentar a dureza. E quando ele chega num nível mais elevado de dureza, você não consegue reduzir muito a área transversal dele, o diâmetro dele, porque ele perde o alongamento e se rompe. Ele fica dúctil e rompe. Agora, esse processo de dureza é porque ele passou por um processo de estiramento. Vai esticando esse material, ele vai ficando mais duro, ele esquentou, ele funciona como se fosse uma têmpera do material. Por que ele ficou duro? Isso vem em função da composição química. Na laminação não seria diferente, quando você perguntou uma Uma diferença entre um quando e outro. você lamina o material, a chapa espreme. também vai endurecendo, né? Isso ocorre pela movimentação de moléculas que você tem, a composição química, mas geralmente o que ganha mais dureza é quando você tem um aço com teor de carbono mais elevado. Então, por isso o 302, o 301 são materiais com teores de carbono aí acima de 0,08%. Mas ele não sai de uma característica austenítica para martensítica. Isso ocorre em fases, tá? Por fases. Então você tem no material recozido, mole, ele está, vamos chamar de série 300, ele está com uma estrutura austenita. Sim. Na medida que você vai reduzindo esse material, ele vai transformando para martensita. E nesse momento que ele transforma em martensita, ele torna-se magnético.
Ah, entendi. Mas só muda essa característica de magnetismo ou não magnetismo. A composição química Química do material permanece a não mesma. sofre nenhuma Se alteração. você fosse fazer o exame granométrico, como que ficaria o rearranjamento desses grãos? A partir do momento que ele passa pela trefila, ele sofre modificação, o material ele acaba perdendo alguma característica, seja de maleabilidade, ductibilidade, como que fica esse material? Qual é o comportamento do aço inox quando é submetido a uma tração, compressão, enfim? Sim, a granulometria do material ela é toda muito bem formada ali com uma organização quando passa por um processo de tratamento térmico. Tá? Ela é toda organizada. Quando passa pela trifila, esses grãos eles começam a se alongarem, tá? E vão ficando mais compridos. Você nem consegue medir uma granulometria em termos de contagem de grãos em um milímetro cúbico, quantos grãos tem ali dentro, se ele for alongado, tá? Você consegue fazer isso no material recosito, porque quando ele alonga, você não consegue contar ele mais ali, olhando para um microscópio aí, com um aumento de 100 vezes aí. Ó que interessante. Agora eu vou responder algumas perguntas que provavelmente boa parte do público tem. Quando você faz esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, né, e submete a uma tração, um esticamento, você precisa rearranjar esses grãos, porque de fato eles ficam espaçados. E quando eles ficam espaçados, ele perde alguma das características, né, e fica mais frágil, vamos dizer assim, né? Que aí, se for submetido a uma tração maior, ele vai ter a quebra desse princípio, certo? Sinto. Sim. Então, aí se você for observar dessa forma, por que precisa passar pelo processo de recozimento? O recozimento faz com que esses grãos novamente volte a sua rearranjamento deles, Isso, né? sua origem, Sua origem. E aí você consegue continuar com o processo, porque você imagina, você sair de 5,5 mais ou menos de espessura, que é o convencional padrão, Convencional. para 0,04, é isso? Não, podemos chegar em 004, 005. Então, você imagina, ele passa por diversos processos, porque não dá para você chegar numa espessura dessa de uma única vez. Então, você vai ter que passar pelo processo de recozimento diversas vezes ou não. Sim, sim. Era só tudo programado. Então, a gente, com a experiência que a gente tem, a gente já estabelece, quando você vai iniciar um processo dele, eu vou pegar um 5,5 e quero chegar a esse material num milímetro. Eu já tenho que programar, já sei o quanto eu tenho que reduzir e recozer para dar continuidade naquele material. Pode se recozer uma ou mais vezes. Perfeito. Perfeito? Se eu cito um exemplo, se eu vou fazer um material de mola e quero fazer 1 milímetro, esse milímetro ele tem que chegar com uma redução bem forte para ele adquirir a dureza da mola, né? Para ele manter ali aquela dureza e manter a memória da mola. Você está dizendo que o inox ele tem memória ou a mola tem memória? A mola tem memória, né? A mola, quando você forma a mola, você usa o material de mola 302, por exemplo, que é o material mais indicado para mola. Por quê? Por causa do carbono dele elevado. Ele tem uma dureza, um carbono mais elevado que colabora para a dureza do material ser aumentada. E qual é a aplicabilidade dessa mola de aço inox? Aonde se utiliza? E principalmente na indústria automobilística. Tudo que você imagina mola, onde requer uma... Porque quando você fala no inox, você está falando mais em meio corrosivo, Sim, agressivo, né? Resistente à corrosão, né? Então, em qualquer estado, ele é resistente à corrosão. Não Barco, Isso. A parte... Isso, marítima. equipamentos agrícolas, mola, tudo que você imaginar. A mola, você pode, dependendo da precisão lá, você vai usar o carbono, se não precisa usar o inox. Mas se é uma exigência maior de aparência e de durabilidade, um lugar que não há um risco de corrosão, que tem risco de corrosão,
você usa o aço inox. Entendi. E o 302 ele tem a presença maior de carbono que garante, então, um material mais duro. Isto. Mas ele sendo mais duro, ele não fica mais quebradiço? Ele tem o limite. Tá? Para isso, você tem uma norma, uma normalização para entregar o material para o cliente dentro de uma faixa de dureza. Não pode estar acima e nem abaixo. Você tem que ter um durômetro lá para poder ficar medindo a dureza do material? Não, quando você desenvolve a trifilação, você cria uma curva de encruamento, que é a dureza. Você parte do Ou isso material mole, você faz uma redução 20%, ele deu uma ligeira subida, 40% mais, 70% mais, 80% mais. Então ele vai chegar, vamos falar que partiu daqui 80% de redução, quando eu medir a dureza dele lá, ele vai atender a norma especificada para mola. Entendi. Então existe uma receita para você fazer esse processo, para garantir que ele vai ficar dentro do limite permitido, que não cause nenhum problema quanto à mola. Não é só colocar um vergalhão lá e deixar rodar. Não. Tudo é planejado. O processo E é medido, né? O processo é planejado, é medido, é bem controlado. Tá? Porque você imagina, você criou uma faixa que atende a dureza de mola. Isso são normas internacionais, né, que a gente trabalha. Nós temos a BNT do Brasil, com norma para mola, mas temos as normas internacionais, tá? Que a gente compra muita coisa de fora também e tem que estar atendendo essas normas, são parecidas. Se elas tiverem, se o material tiver com dureza acima dessa faixa, o risco, a fragilidade do material é muito grande. A mola quebrar durante o uso é muito grande. Então, por isso que às vezes nos carros tem recal, né? Porque alguma coisa deu errado no desenvolvimento, na receitinha ali, né? pode ser a dureza, como pode ser um defeito apresentado na matéria-prima também. Também, né? Porque pode ir lá no vergalhão ele ser pequenininho, pouco representativo, mas aquele defeito ele permanece. Quando você chega no arame fino, ele está pegando um corpo bem maior ali no produto final da mola. Ô, Valdemar, quando a Fabiane esteve aqui, ela falou, e eu achei bem interessante esse assunto que ela abordou, que o aço inox pode ser inclusive o mesmo, 304, e aí você tem, é o fio máquina que vem para vocês fazerem ele virar o arame, né? Só que quando você coloca ele na máquina, para cada fio máquina, cada rolo daquele tem que ser feito uma receita diferente, porque você vai tendo que testar para poder ver, porque tem diferença de material, mesmo ele sendo, se pegar o espectrômetro, você vai apontar lá, ele vai falar, é 304. Mas tem diferenças de 304 que tem que mexer na composição, no procedimento, para garantir que vai sair aquele arame? Não, dentro da mesma liga, hoje em dia não, no passado a gente tinha. Você recebe uma corrida de material, um lote, né? O que é uma corrida de material? É a usina lá fundiu lá 30 toneladas de aço líquido lá e fez uma corrida. Tá? Antigamente você tinha muitas variáveis, sabe? A gente chamava de CEP. Então, de repente, você encontrava diversas... A composição não estava... elementos químicos variando, né, dentro da liga, né? Não era bem. Hoje, como existe toda essa computação, toda essa tecnologia, se consegue fazer um material mais homogêneo. O que precisa desenvolver é ligas diferentes. Aí sim, ligas diferentes dentro do inox, cada liga tem o seu comportamento. Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque se a gente for analisar, você tem hoje presente o 316, o 302 que você falou, 304, o 430 e tem o 200 também, né? Tem os 200 da vida aí que veio para substituir algumas ligas aí. Sim. Mas é difícil trabalhar com esse tipo de material? Cada um tem uma receitinha, se comporta de forma diferente quando você submete a tração, a compressão, a esticamento? Quando você fala em linha 300, série 300, o que mais diferencia ali no processo é o 303. O 303 ele é um material voltado para usinagem.
Então ele tem um elemento de enxofre mais elevado. Enxofre não, perdão. O elemento de enxofre mais elevado. O que esse enxofre faz? Você imagina que você vai formar uma liga líquida. Sim. Então você tem carbono, cromo, níquel, molibdênio. Essas ligas se misturam. O enxofre é meio separadinho, ele já não mistura. Então onde ele está, não encostam nele. Entendi. Então é um material para usinagem. Por quê? Para cavaco, facilitar o cavaco. Ah, o escoamento do cavaco? Do escoamento do cavaco. Se você vai usinar uma marra aí de 304, aquele cavaco fica rodando. Para você tirar ele, e é um risco danado para quem está operando, né? Exatamente. O 303 ele é um material inox voltado para usinagem. Geralmente é usado só em barras mesmo, sabe? Que facilita. Então esse é o diferencial das outras ligas. 304, 316, 302, os 308 da vida. Isso daí são muito parecidos para profilar. O que nós sabemos que tem bastante usual, o 308 e o 309, que são os arames que vão para a solda, né? Então ele chega em que espessura para que faça o processo de trefilação, e quantas vezes tem que passar pela... Como que é o nome? Pela trefila. Trefila. Mas tem um nome que você falou. Estiramento. O estiramento. Quantas vezes você tem que estirar para poder chegar, sei lá, em 1 milímetro, 0,8, que eu acho que é o que mais se utiliza arame de solda, né? Para cada aplicação, você pode ter uma dureza diferente, tá? No caso da solda, como você está citando, é um material... Existe a gente fez, isso não é uma norma, isso não existe norma, a gente foi criando, assim, diante das aplicações, algumas faixas de dureza, voltado para cada aplicação. Então, eu parto de um arame mole, recozido, macio. Se eu reduzo, ou nós reduzimos aí 10%, 15%, eu considero esse material como 1/8 de duro. Uma redução de 30%, 40%, esse material já passa a ser 1/4 de dureza. Mais redução é meio duro, 3/4 de duro, até chegar do duro, que é o de mão. Entendi. Então vocês vão diminuindo e vão atrelando o percentual para ele, né? Mas aí você fala assim, bom, o 2 milímetros, dá para fazer o 2 milímetros num oitavo, num quarto, meio duro, 3/4 duro? Dá para fazer. 2 milímetros, não é coisa. Só que 1/8 eu vou fazer um recozimento no 2,15. No quarto, eu vou recozer em 2,30 e puxar para 2. No meio duro, vamos recozer lá em 3 milímetros e puxar para 2. Sempre tem que ser maior e vir reduzindo, diminuindo. Essa redução do recozimento para a bitola final é que garante a dureza do material. A propriedade mecânica do material para aquela finalidade. E esse conhecimento aí, em 2 anos, quem começa a trabalhar aprende. Aprende porque está pronto, né? Está pronto. Diferente de quando você iniciou, que você não tinha onde buscar tanto conhecimento. Foi mais naquele conhecimento empírico de você ir fazendo, testando. E como que começou essa história aí de inox na sua vida? Porque você começou na década de 70, né? Mais ou menos quando começou também a produção do inox aqui no Brasil. De arame de inox no Brasil, sim. Começou assim, eu trabalhava numa trefilação de tubos para amortecedores. Então, o que é trefilar um tubo? O tubo é muito parecido, né? A parte externa dele, embora o tubo a gente se trefila internamente também, né? Você faz a parede que você quer com uma peça por dentro, né? E uma fieira que vai diminuir o diâmetro do tubo e vai formar a parede do tubo. Mas ele não perde massa. Também não perde massa, né? E aí você tem o recozimento do tubo também, para deixar ele fácil de trefilar. Você tem banhos de decapagem que facilita a trefilação, a lubrificação. Então o fato de lidar com isso me dera a oportunidade de ir para o arame, que embora seja diferente do tubo, mas tem um processo de decapagem, processo de tratamento de superfície toda, trefilação e recozimento conforme o arame. Então a gente começou aí.
Aí, bem apoiado pelos os técnicos que vieram de fora, né? Qual país que eles... Suécia. 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 Então era uma tecnologia da Suécia Da que foi Suécia. implantada aqui no Brasil. Isso é uma empresa assim, top do mundo mesmo em Até arame. então, aqui no país, arame não se fazia, se importava da Suécia. Ou de outros países. Ou de outros países, sim, mas era pouco, né? Era bem pouco mesmo, mas se importava, se importava. E eles vieram no Brasil focado na solda, que até hoje acho que o maior volume consumido em arame, mola, tá? Que também era um requisito muito grande, que a mola é complicada, a mola precisa de qualidade para trabalhar com a mola. E depois foi se espalhando, né, para mais telas, tecidos metálicos, esteiras, barras, né, porque do arame redondo você faz barra, você endireita e gera uma barra. Porque ninguém vai trifilar uma barra de 3 milímetros, ninguém vai trifilar uma barra de 5 milímetros. Faz-se uma trifilação do rolo do arame em 5 milímetros e depois uma endireitadeira que vai endireitar e fazer uma barra, e aí vai para infinitas aplicações também. Bacana. Eu tenho até uma dúvida que até estava conversando contigo, porque quando a gente fala, nós temos aqui uma usina, a Aperam, né, que faz esses vergalhões e tal. E aí eu fico perguntando, por que precisa se trefilar? Não existe vergalhão menor do que 5 milímetros? Ou que consiga ser feito, o processo só tem que ser por trefilação para conseguir espessuras menores para se tornar uma que utiliza para fazer arame, para fazer tela, entre outros. Eu preciso só entender o porquê não se faz. Ou se faz, quem é que faz, né? A gente consegue comprar, trazer, importar arames pronto já, trefilado. Mas passa pelo processo de trefila, né? Isso só para fugir do custo Brasil, aquela coisa toda, tá? Mas o vergalhão mesmo, o fio máquina, eu cheguei a trabalhar recentemente com 5 milímetros. É a espessura mínima que se faz no Brasil. Mas isso ainda não é uma coisa normatizada. Porque por causa da dificuldade que você tem de manter a temperatura numa bitola mais fina durante a laminação dela. O aço inox, ele é um material que, quando você aquece ele a 1000 graus, principalmente na série 300... Porque é o ponto de fusão dele? O ponto de trabalhar, né? Que lamina com facilidade, fica mole, né? Fica mole. Então, se ele for muito fino, na linha de laminação, ele começa a perder temperatura. E quando você chega ali nos 900 graus, 800 graus, nesse meio aí você tem o que nós chamamos de zona crítica. A zona crítica é o momento em que o material gera uma precipitação de carboneto no contorno de grão. Precipitação de carboneto no contorno de grão. O que isso? Prejudica a estrutura do material, ou seja, você tem uma distribuição de carboneto homogênea, tá? Bonitinha lá formada. Quando há essa precipitação, esses carbonetos se deslocam. Sim. Vão se acumular em algum lugar da estrutura do arame. Então, isso prejudica depois o processo seguinte, né? A qualidade do material, fragiliza principalmente. Principalmente quando você vai fazer a parte de trefilação. Quando você pega um fio máquina desse, com certeza você vai ter problema no seu processo, não é? Exatamente. E principalmente se o trifilar talvez não seja a última exigência maior do material, e sim o uso lá na frente, principalmente numa mola, né? Que quando você tem o carbono alto, isso daí aumenta essa possibilidade de precipitação de carboneto, né? Então aí você pode chegar com uma mola lá num equipamento de segurança, coisa lá, e ela romper. Entendi. Porque você entregou um material com uma liga prejudicada. E, por outro lado, quando você fala em vergalhão, você está falando em trabalho a quente, né? Você está citando
E todo aquele trabalho foi feito em alta temperatura. Em alta temperatura, ele vai gerando também uma carepa, uma oxidação. Um óxido ali em cima, né? Isso daí vai sendo pressionado sobre o metal base. No final disso, você tem que remover essa carepa. E quando você remove, você tem uma superfície rugosa, uma superfície feia, mal acabada. Isso compromete todo o Porosidade, desenvolvimento. porosidade. Então, não tem como se aplicar aquilo lá quando alguém pensa no inoxidável e quer ver essa coisa bonita, assim, brilhando, lisa. Então, aí entra uma das vantagens da trefilação, que não sei se vou lembrar de todos aqui, mas das 5 pilares que sustentam uma trefilação. Uma delas é o acabamento. É isso que você está falando. Sim. Quando você trefila, você tem uma superfície ou polida, sem porosidade, coisas bonitinhas mesmo. E é o próprio processo da trefilação que garante esse acabamento? Isto é o processo de trefilação. Porque se tem um vergalhão lá atrás com porosidade, você removeu a carepa, gerou uma porosidade na superfície. No momento que ele vai se alongando, essa porosidade vem Vem distribuindo, né? distribuindo e vai desaparecendo, entendeu? Então aí você fica com a superfície totalmente lisa. Aí você tem a camada passiva sendo formada ali, porque você está esticando, você está abrindo, né? Exatamente. Bacana. Então, esse é um dos motivos. Qual uma outra importância da trefilação? É uma peça longa, que nada se compara com um rolo de material, de um carretel de material. Como eu disse, se você pegar um carretel com 300 quilos da bitola de 1 milímetro, você vai encontrar aí talvez 50 mil metros nele. 50 Nossa. quilômetros. Entendeu? Que outra peça que eu poderia fazer? Sem emenda, né? Só vai enrolando. Sem emenda. Ali é um material para mola. Você imagina o cara enrolando mola e tem uma emenda no meio. É, Que você faz uma solda a topo que você nem percebe. Dá para fazer. sim. Mas ali você recoseu esse material. Se Ali vai perder ali, vai ter um ponto de fragilidade, né? facilidade, exatamente. Então, você tem que ter um É. fio contínuo, sem interrupção ali nesse lugar. Então, essa também seria uma das vantagens. Propriedade mecânica, como eu já expliquei, o tempo entre você recoser e você trefilar, o quanto você vai trefilar para você ter uma meia dureza, para você ter uma dureza maior. O próprio arame recosido, muito utilizado em telas. É isso que eu ia perguntar. Se utiliza bastante esses arames, por isso que ele chega até um formato de um cabelo, até mais fino que um cabelo, é para utilizar exatamente em filtro, em telas, né? Isso. Para essa finalidade, a indústria automobilística utiliza bem, é isso, né, Utiliza Bruno? bem, como nós já estamos, cervejaria, né? Para a cerveja ficar bonitinha, limpinha ali, ela tem que passar por uns filtros. De aço inox, e que é esses filtros que passaram por esse processo de trefila, né? E são malhas finíssimas, né? Você olhando, você nem consegue ver o outro lado, né? Não consegue. Você precisa de uma lente de aumento para poder enxergar isso daí, né? Porque É bem você tem bacana. que segurar todo o resíduo ali, não passa nada de resíduo, é um líquido. Então, para eu ver se eu entendi, e aí eu tenho uma pergunta que essa daqui eu acho que também é um pouquinho mais difícil. O processo de laminação, ele é utilizado para chapa plana. Você vai com os roletes apertando, você pega uma espessura também de uma chapa grossa, você passa por esses roletes e vai comprimindo, tracionando ele, e aí vai puxando e ele vai esticando. Esse é o processo que se utiliza. A trefilação é utilizada para vergalhão, que funciona também com o mesmo processo. Ele vai por estiramento, vai esticando, vai esquentando, vai esticando. A usina hoje ela faz esse processo de laminação porque ela garante uma chapa com 0,4 milímetro. Mas por que não se utiliza para fazer este processo na usina de fazer o trefilamento para chegar na espessura de tela, de arame, enfim? É o custo Brasil? Qual que é? Não é viável? Deixa eu entender o porquê não se tem uma usina, por exemplo, produzindo esse material. Eu não sou assim um especialista em laminação, tá? Mas o que eu imagino assim, quando você comprime o material dentro de 2 cilindros,
ela alonga sim, mas ela também expande nas laterais. Sim. Elas fogem. Para você manter essa medida lateral sem ter uma ferramenta controlando isso, eu imagino que seja difícil. E depois pode-se até conseguir, por exemplo, cabeça de turco, consegue-se fazer algum perfil que vem da trefilação, daria para laminar. Tá, os cilindros estilo cabeça de turco. Funcionaria? Que não para todos. Não para todos e nem é assim um processo Adequado. que venha ganhar do processo de trefilação, entendeu? Já foi feito muito no passado, mas hoje pouco se usa isso aí, raramente se usa. Eu mesmo hoje não conheço ninguém que faz esse tipo Não compensa, né? não vale a pena. O que é muito parecido com trefilação é o processo de extrusão. A extrusão, você pode comparar um pouco com a trefilação, né? A trefilação é puxado, a extrusão empurra. Entendi. É que nem costuma se falar que é que nem uma pasta de dente, né? Você aperta e E vai. aperta para frente. Só que você não consegue coisas longas, não consegue acabamentos bons, né? Mas é um pouco parecido esse processo de a extrusão com a trefilação. E tem muita diferença de trefilar inox para carbono? Qual que é a sacada aí? Cara, aí eu tô aprendendo o carbono agora, cara. Eu tô vivendo esse ambiente. Então faz Depois um de ano que eu tô 50 do anos, carbono. Ele é mestre do inox, pô. A gente tá falando de papo de inox, cara, né? Mas a Elfas é uma empresa promissora, né, nas duas ligas, aí nos dois segmentos, né? Isso graças ao nosso visionário lá. Um abraço ao Gil lá, que é corajoso. Fala, Gil, parabéns. Nós que somos empreendedores na área aí, sabemos o quão difícil é. E claro que a gente tem que sempre inovar. Parabéns pelo profissional que você tem, que disponibilizou a todos da Elfa. Um grande abraço. É um prazer poder dividir essa mesa com o Valdemar e falar um pouquinho sobre arame, sobre esse nosso mercado do aço inox e os desafios que nele tem e a forma de vencer através do conhecimento. E obrigado, viu, também, Valdemar, por estar aqui dividindo com a gente, né? Eu agradeço muito vocês, agradeço ele. É Por isso. Mas é aquilo que nós estávamos falando antes. A gente, no ambiente que você trifila um aço carbono, você não trifila inox. Você que é o risco de contaminação. Atmosfera controlada. Isso é fundamental. Boa, você falou e agora eu vou te perguntar sobre isso. Não sei se você sabia que o aço inox precisa ter o ambiente controlado para passar pelo processo de esticamento, estiramento, o processo de trefilação. Por quê? Aonde se tem umidade causa problema na trefilação. Talvez você que trabalha com trefila nem sabia que os problemas que você tem encontrado na sua linha de produção é por conta da umidade. Descubra aqui com o nosso amigo, aqui consultor, engenheiro, especialista, Valdemar. Fala pra gente. Exatamente. A umidade no processo de trefilação no inox, ela é de grande... É muito prejudicial, né? É muito prejudicial, porque a reação do aço inox a temperatura, o atrito que ela gera, a umidade. Não estou falando de entrar água, não. É só uma umidade. Eu cito um exemplo assim. Você faz um tratamento de superfície, faz uma aderência de banho na superfície do material, esse banho é líquido. Ele tem água. Sim. Ele vai para uma estufa de secagem, ele tem que sair de lá zero umidade e vai para uma máquina. Então você tem lá um rolo lá de 1.000 quilos, 2.000 quilos. Para passar nessa máquina, ele vai demorar, dependendo da bitola que ele vai sair lá, 3 horas, 5 horas. E esse tempo que ele fica exposto já é o suficiente para absorver a umidade do ar. E essa umidade do ar, tem dia que você tem 30%, mas tem dia que você tem 80%, 90%. E quando você trabalha com uma atmosfera controlada, climatizado, o ideal para trefilar o inox é no máximo 60% de umidade. No máximo. No máximo.
Então, passou disso, você Vai ter problema. vai na ter sua problemas. O que acontece? Que tipo de problema é? Problemas que acontecem vai desde da quebra do material, risco no material superfície riscada, quebra da ferramenta, baixa velocidade, uma qualidade superficial lá na frente inadequada para aquele trabalho. Eu posso citar, vou pegar um exemplo que é o mais crítico nessa área, material para mola. Então, se eu começo a trifilar um material de manhã, sem uma área climatizada, eu tenho lá uma temperatura. Vamos falar que de manhã está ali 70%, 80% de umidade. Quando chega 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, essa umidade vem para 40%, 45%, 30%. Tem um desempenho maior já na máquina. Nós ganhamos um desempenho maior desse material na máquina. Tem um risco menor, né? É risco menor. Então, o que acontece hoje no Brasil? Tem gente que faz bem no material de mola, mas não é constante Por conta por dessa... conta disso. O fulano lá A duplinha. é bom em mola. Ele entregou um lote bom. No outro dia ou na outra semana entregou um lote bom. Da terceira semana já não ficou bom. Por causa Isso ocorre por quê? Porque qual que é a influência da umidade dentro do material para causar esses tipos de transtornos? Cara, é que o aço inoxidável você tem uma maior dificuldade para conformar ele do que os outros aços, tá? Devido à sua composição química, cromo, principalmente níquel. O níquel até facilita, tá? Mas quando você pega toda a composição química do aço inox, ele tem uma dificuldade para você conformar ele, para você fazer. Ele causa atrito, pelo que eu estou entendendo na composição ali, né? E isso em qualquer tipo de liga, qualquer 430, 304, 316, 308, sempre tem que tomar cuidado com a umidade. umidade. Aí ou você... Por isso que você tem interfere que ter mais é o cromo. você tem que ter uma sala climatizada ou você ir para Ribeirão Preto, é isso que você falou? É o que eu falo assim. E se eu fosse montar uma trefilaria para mim, eu ia lá de São Carlos, de Araraquara para frente. Tá? Porque tem certeza que lá A umidade é menor, é a isso? umidade é menor, né? Pegou o segredo aí. Pegou o segredo aqui, é cultura, filho. E é engraçado que dentro de uma trifilação, às vezes o operador, as pessoas que não tiveram assim um treinamento, uma experiência ainda bastante nessa função, ele acha que o cara tá rodando um rolo lá que vai entrar na máquina, ele chega com um queimador e coloca no rolo lá e aquece. Ele acha que o material tem que estar quente para trifilar. E não é. O aço inox, quanto mais frio ele for para a máquina, melhor o desempenho? desempenho. Então ele tá ali esquentando talvez para tirar a umidade. Para tirar a umidade. Exatamente. E ele nem sabe o porquê ele tá Nem fazendo sabe isso, né? por que tá fazendo Então isso. assista para aprender, né? Olha aí, ó, o Mas- segredinho aí. Mas é um método também não recomendado, porque não tem controle. Se você aquece demais o material, quando ele entra para... Porque é assim, é uma caixa de fieira, a fieira está colocada, atrás você tem um depósito de sabão. Bota aí a fieira De pra líquido. mostrar, Jonatas, aí na tela. É isso? Isso seria uma fieira, tá? Ela está ali, atrás dela você tem as lubrificações, né? E essa lubrificação, ela tem um ponto de fusão, tá? Então, quando o arame vem muito quente, a hora dele arrastar esse sabão para dentro da fieira, ele funde esse lubrificante. E o lubrificante perde a eficiência. Então, quando esse método de secar o material com fogo, com Não, maçarico, Tem que tomar ali, cuidado. não é ideal. não é o adequado, né? É, por isso que eu falo assim, eu vivi uma experiência que eu tirava o material de uma estufa seco, colocava na sala climatizada, onde ficam as trifilas. Esse é o processo correto, é isso. Isso. Aí esse material ficava um mês, às vezes lá, esperando uma programação. Vinha a programação, era só pegar ele, pôr na máquina e ele trifilava.
Entendi. Ele estava seco, Entendi. porque você estava num ar seco. Agora eu tenho mais uma pergunta, porque quando a gente pensa em trefilação, a gente sempre pensa numa barra de vergalhão redondinha, que vai esticando, num arame. Existem outros formatos possíveis de trefilação? Você consegue fazer um triângulo, um trapézio? Existe sim. Como que você faz? Você tem que ter uma ferramenta, porque ela fica igual a ferramenta, a fieira? Tem que pegar um fabricante de fieira que vai te fazer O formato. do perfil. E se utiliza isso para quê? Por exemplo, existe alguma aplicação ou não? Cada um sabe o que vai fazer. Para quem está comprando, compra o que quer. Compra o que quer. E vai também, né? Às vezes esse perfil precisa ser um canto vivo, já pode ser arredondado, porque se for trifilado, você não consegue canto vivo. Então, é uma série de... Vai de acordo com a necessidade de aplicação, né? Cada um escolhe e eu acredito que quanto mais fora do padrão você sair, mais caro vai ficar o teu produto, né? O teu arame, né? E isso vai ficando dessa forma. Certo. Você vamos fazer a pergunta? É melhor pro intervalo Bora. e depois a gente continua, que senão a gente Já vai passou o 2 horas. tempo. Eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, então eu pergunto mesmo, né? E você fique de olho aí, porque ainda tem bastante assunto para Bora. falar sobre trefilação de arames em aço inox. Isso, acompanhe os comerciais dos nossos patrocinadores. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. E de volta para o segundo bloco do Papo de Inox, desse programa super interessante a respeito de trefilação em aço inox. E conosco aqui o Valdemar, que hoje é gerente de produção ali da Elfas, mas tem uma vasta experiência de 50 anos dentro da trefilação de arames em aço inox. Podemos dizer que ele foi o primeiro profissional a mexer com isso. Então nós estamos aqui registrando uma história. E para falar sobre história, eu gostaria já de iniciar esse bloco perguntando se houve uma evolução. Qual a evolução sentida ao longo desses 50 anos, de quando você começou para hoje? Se o maquinário, a tecnologia melhorou, aumentou, como que foi isso? Tá a mesma coisa? Eu diria para vocês o seguinte, o maquinário melhorou, tá? Hoje nós são as máquinas, as trifilas que a gente chama tiro direto, né? São trifilas que facilitam você tirar o material com qualidade na questão de cast helix, né, que é a volta, né, as medidas da volta, da torção do arame, para que não interfira no final do produto que vai usar. Uma mola, por exemplo, se você não tiver todas as espiras com uma uniformidade de endireitamento, você não vai conseguir fazer a mola. Essa mola vai apresentar uma variação, vai fugir da medida e você não consegue. Então, surgiram máquinas boas para isso. Mas, em contrapartida, não houve assim, uma evolução na qualidade do material apresentado. Tá? Quando eu volto no tempo lá atrás, no início, você tinha uma empresa muito qualificada, com muita tecnologia, com muito conhecimento técnico das pessoas que vieram para cá, para entregar um produto de primeira qualidade.
Tanto que essa empresa, ela ficou no Brasil durante aí praticamente 45, 47 anos e ela continuou com esses maquinários sendo o top do mercado. Não se atualizou? Então, se você for olhar, Mas entra a questão, eles escolhiam matéria-prima, só compravam matéria-prima que eles mesmos geravam na Suécia. Não compravam matéria-prima em qualquer lugar, não compravam, não, para determinadas aplicações. Então eles confiavam naquele produto. eles queriam garantir. Na qualidade. Hoje, para você ser competitivo no mercado, você vai comprando onde você encontra mais facilidade, mais preço, e nem sempre a qualidade daquele produto é bom. Isso falando para mola. Solda, a mesma coisa. Né? Material de solda, né, que se fazia antigamente, também não vejo assim uma evolução muito grande hoje no Brasil de produzir material para solda. Tem uma empresa ou duas aí que está bem em cima, mas o pessoal prefere o material por preço e por qualidade lá de fora mesmo. E tem algumas aplicações que foram aparecendo que foi forçando a gente mudar. Por exemplo, áreas da aramado. O que é aramado? Aramado é um material pronto, é um material decorativo, apresentável, que precisa estar com um aspecto muito bom, tá? Então, essa área aí foi a que evoluiu mais. Mas, respondendo sua pergunta, aquilo que eu considero os dois segmentos de mais volume no Brasil, que é mola e solda, para mim ela mantém um patamar... Mesma coisa. 50 anos não foi da mesma coisa. Não que é ruim, é que Sim. naquela época Já esta empresa fazia... Já tinha esse nível, né? Tinha esse nível. E quanto se produz muito arame no Brasil? É uma quantidade considerável? Trifilados, aço inox trifilados. Isso. A gente não tem esse número exato, tá? Mas vamos falar assim, a produção hoje deve dar próxima de 800 toneladas. E a gente está falando de distribuição em quantas empresas, mais ou menos, ou ainda não tem esse dado? De empresas que produzem esse material. Hoje eu considero 4 empresas competitivas aí, que tá trabalhando nesse mercado. E também um número também que talvez o Paulo lá, um abraço para o Paulo da Binox também, talvez tenha esse número de consumo do redondo no Brasil hoje, que deve estar por volta de, quando eu falo redondo, para bitolas finas, bitolas de 5/8 para baixo. Está em torno de 1.500 toneladas mês no Brasil. Fica o Paulo aí, o desafio para o Paulo responder com exatidão esse dado aí que nem a Binox fornecer para a gente. Isso a gente sabe pelo que a gente conversa com o pessoal da área, da fábrica, né? Então, de mais fábrica, né? Eu estou produzindo tanto, aí você olha para a importação, então chega mais ou menos esse número aí, mas com exatidão. Existe um mercado ainda que se utiliza, promissor, né? Mas o que a gente percebe é que não está tão mais desenvolvido ou não teve tanto investimento. É O que isso, falta, né? na sua visão? O que falta na sua visão? Para que possa melhorar. Porque o conhecimento se tem. Ou é o cenário macroeconômico, a importação, material que vem de fora, acaba prejudicando um pouco o cenário econômico, industrial brasileiro. Você fala de desenvolvimento tecnológico, qualidade do produto em si. Tá, eu acho que aí tem o aspecto principal nisso daí, rapaz, está em se pagar o custo. Eu sempre falo, você tem cliente que compra pela qualidade, tem cliente que compra pelo preço e tem cliente que compra pelo prazo. E uma grande parte que consome esse material não controla exatamente esse custo, se ele pegar um material pelo prazo e que não é de boa qualidade. E o cliente que quer as 3 coisas, prazo, qualidade e custo, vai ter que pagar um preço alto. Aí foi onde essa empresa que foi pioneira no Brasil, que tinha um alto padrão de qualidade, fechou, porque ninguém pagava a qualidade dela. Então hoje vai... Não acaba impossibilitando novos investimentos, por exemplo.
para desenvolver, porque não é tão fácil, tão barato, vamos dizer assim, né? Se desenvolver esse E o material. desafio também é o consumo, né? É o consumo. Na sua visão, por que faz para aumentar o consumo? Para fazer aquele famoso convencer de que o inox, para determinada aplicação que hoje talvez não seja utilizado, é o melhor, é a melhor opção aí, né? Hoje tem consumo que você nem consegue medir a durabilidade, porque quando você vai falar assim, eu vou substituir um aço carbono pelo inox, talvez você vai pagar aí 5, 6 vezes mais caro. Mas qual o benefício disso? Tá? Eu pego um segmento para dar um exemplo para vocês. Tanque-rede. Não sei se vocês têm conhecimento do que é um tanque-rede. É uma gaiola submersa na água onde você cria os seus peixes ali. Peixe confinado, né? Isso. Você tem aí os peixes aí dentro, eles são tratados aí, eles não fogem para o rio. Isso daqui é muito usado em aço carbono. Carbono? Carbono. Isso começou e ainda é usado com aço carbono. Baixo teor de carbono, né? Isso é uma tela. O que acontece se ele está dentro da água, né? Quanto ele pode durar essa gaiola dentro da água? Pouco tempo, se Pouco você tempo. for ver. Aí veio uma ideia de revestir aquele plastiquinho em cima do fio para fazer, antes de fazer a tela, né? Que cobria para não ter o contato com a água. Sim. Deu um avanço. Mas aí você tem o peixinho que vai ali e começa a comer aquele plastiquinho aí, descobre o metal embaixo, e aí já enferruja, corta. Um tanque desse aí, às vezes tem, sei lá, 500 pacus de 1 quilo aí, encontra o buraco e vai embora 500 quilos de peixe. É o prejuízo que dá isso. O aço inox está sendo, aqui está ganhando espaço o aço inox. Sabe? Porque você imagina um inox dentro da água. Você lembra da história da Fabiane aqui? Sim. Da bactéria que está comendo inox? Era numa gaiola dessa, né? Olha, tá atento na matéria. Então, o inox hoje, nós temos histórico de uma gaiola estar dentro da água há 18 anos. 18 anos? 18 anos. E permanece com as mesmas características, vocês aferem ou como que funciona esse processo? Ou não comprou mais é porque está funcionando, é isso? Está funcionando. Só que é uma expansão, né? O Brasil está se expandindo nisso, né? A piscicultura desse estilo aí de peixe confinado. Então, o cara vai lá, puxa lá para um guindaste, ergue, porque tá dando muito esses mexilão, como é que fala isso, que dá em casca de navio. Eles vão grudando ali, vai ficando. Eles erguem, lava aquilo, derruba e volta para a água de novo. Interessante. Eu acho que o problema do Brasil sempre vai ser essa questão da cultura, né? Infelizmente, o brasileiro em si quer o mais barato e não para fazer os cálculos a longo prazo. Né? O inox ele vai te dar um bom retorno quando você mede ele ao longo do tempo, né? Se você não tiver esse bom senso de esperar o retorno ou olhar somente naquele CAPEX, naquele dinheiro que você vai ter que inserir na frente, você olhar o custo, você não investe. Então você precisa olhar com cuidado porque você não investe hoje, mas sei lá, quantas vezes você vai ter que fazer um tanque como esse se você não for usar o aço inox, né? Exato. Isso daqui é uma coisa que vem sendo já bastante, está crescendo muito, substituindo a chapa, né? Sim. Justamente por causa da higiene, né? Porque uma chapa ela vai reter sujeira. Então, quando você vai para a indústria alimentícia, hospitalar, essas coisas, o pessoal está usando o inox. Então, isso daqui não tem por que acabar. Poderíamos falar sobre esse minuto inox. Literalmente um minuto inox. A aplicação do aço inox, né? Do arame dentro da indústria alimentícia. Da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, laboratorial. Então, isso daqui, na verdade, é um leito. Para passagem de cabo. Hoje é isso, mas você pode usar para outros tipos de aplicação também para substituir o que hoje é feito com chapa.
É assim, antigamente era feito esse berço aí. Esse berço era chapa, é chapa mesmo, chapa perfurada, né? Fazia perfuração para peça direta. Cara. Então isso vem sendo substituído. Você deu ganho de custo, né? É. Aí você tem as molas. Isso, famosas molas, isso, molas e artefatos, né, que a gente chama aqui, tá? Que são os prisioneiros, essas travas também, então. Telas, isso. Velas e alambrados. É, exatamente, para peneira rotativa, peneira para mineração, né? Tudo isso daí são usadas essas telas aí. A bijuteria. Bijuterias também tem um mercado grande, embora tá perdendo muito para os chineses também, né? Que tá vendo tudo pronto. Tá, isso daqui é uma haste de medidor, uma haste de medidor de combustível. É boia, famosa boia. É a boia, tá? Também é um armado. O arame. Tá, senão aí já é a conclusão, né? Mas antes, tem mais antes. Ali atrás, Vê se tem mais. Aqui aí mangueira redobrada, oleoduto, né? Cordoalhas e cabos. Isto também, certo, está na linha do inox. Aí tem as os rodas, raios, né? Os raios das rodas. são os raios, perfeito. Usinagem, é o caso do 303 lá que eu falei, olha lá, ele é um material... A presença do enxofre, né? Para não... Isto, para facilitar a usinagem, esses tornos TNC. Aqui são os eletrodos, certo? Isso, aqui é uma solda TIG, né? Vareta, né? Aqui MIG e alma de eletrodo. O eletrodo revestido, né? A gente faz a alma, né? A trefilação faz a alma. E aí o pessoal do eletrodo reveste. Coisa aí. Isso daqui também... Ração de telha. Isso também o inox vem substituindo. Porque essas telhas são queimadas, por exemplo, a 900 graus. Então o inox ele aguenta a temperatura, né? O que acontece? O carbono, mas ele se rompe e a pessoa perde. Essas telhas caem, quebra tudo. Então tá aumentando bastante esse consumo aí na telha. E aqui é o artefatos de pesca. Esses daqui são bastante produzidos. Também tem um mercado bom nesse consumo aí. Bacana. Uhum. Então, que a apicultura também, o quadro ali que se utiliza para poder fazer aqui, colmeia, né? No quadro, se entenderam bem, aqui a aplicação do inox, né? Do fio, né? Do fio para sustentar o favo, né? O favo Sim. fica ali intermediário, ali da... Odontologia, que é os arames que são... Isso, os bract. O bract aqui é de 303. Ó. Isso. Porque para usinar essa peça aí, se não for 303, as pessoas... A agulha que se utiliza também na... Acupuntura também é bastante usado. Bacana. Gaiolas, né? Filtragem. Isto. A gente já falou. E acabou-se as aplicações. Bem bacana, hein? Eu ia explicar aqui, tá interessante o filtro ali, mas deixa aí. Esse filtro aqui ele é bastante interessante. Você vê o que nós conversamos lá atrás, né? O trapézio, né? Sim. Um meio triângulo aí. Então a solda dele, como que ela tá aqui? Tá na extremidade. E a solda é feita aqui, em cima. Não dá para mostrar. Então a abertura dele é aqui e a solda é feita por uma longarina embaixo aqui. É tipo o que tá aqui embaixo, né? Fica parecido. Exatamente. Exatamente. O vermelho aqui parece isso. Isso evita que isso daqui venha entupir. Entendeu? Porque o que passar aqui vai embora. O que não passar aqui, a movimentação vai tirando ele, vai limpando. Isso é um mercado muito grande. Indústria sucrocoleira, né? Está até acontecendo nesse momento. Bacana. Nesse momento, essa indústria. Jonathan, você viu a quantidade de tempo que a gente dialogou aqui, extraiu de conhecimento do Valdemar? O que você me disse? É um conhecimento que, graças a Deus, está registrado, né? Graças a Deus está registrado. Eu acho que é legal a gente, para finalizar, perguntar o que você talvez faria de diferente hoje, observando o passado, e o que diria para os novos que
vão dar continuidade nesse processo de trefilação de arames, nesse mundo do aço inox? Eu vou falar para vocês o seguinte: primeiro que está difícil substituir, para encontrar mão de obra hoje que desempenha. Mas aí tem um papel nosso também de treinamento. Nesse momento, para mim, o treinamento é tentar despertar nos mais jovens o interesse por isso, tá? Eu fiz uma escolha num tempo atrás. Vou para uma faculdade estudar alguma coisa ou vou abraçar essa causa? As duas, na época, não podia fazer as duas ao mesmo tempo, não tinha como conciliar. Falei, não, vou partir para aqui, para isso aqui. Então, hoje, o treinamento, não só técnico, mas também encontrar um jeito motivacional de Desenvolver pessoas. desenvolver pessoas. Esse é o principal desafio que a gente tem, tá? Para que avance isso daí, para que tenha o Brasil cresça mais. Não deixar que os outros vão tomando conta, dominando, a gente perdendo emprego, não produz mais nada. Nós temos uma grande dificuldade no Brasil, que nós não falamos antes, eu não citei, que é a produção da matéria-prima, que é a produção do vergalhão, no inox. Nós não temos uma empresa hoje no Brasil competitiva para fornecer o material para a gente. Tem que vir tudo de fora. O fio máquina? O fio máquina. Isso é um rol, né? Tivemos usinas no passado aí que fecharam para partir para outros segmentos, até por causa do consumo, não compensava. Você vai montar uma estrutura de laminação para fazer 500 toneladas de inox. Pouco, né? A demanda tem que se justificar, né? Exatamente. Ou justificar o investimento. E hoje ainda tem empresa que faz o vergalhão, mas comercialmente Não fica viável. não fica viável. Então se parte tudo para buscar Fora. fora. Esse mundo globalizado, ele atraiu novas oportunidades, porém, acabou meio que prejudicando muito a indústria, né? Porque ou você se aperfeiçoa e garante que tenha o seu custo menor com alta performance, que aí é só com tecnologia e o investimento é alto, ou você também começa a talvez parametrizar o mercado externo para poder chegar aqui com um preço que seja competitivo, porque senão fica desleal. Didel. Eu não diria para você que hoje a trifilaria acabaria no Brasil, porque você não consegue importar tudo que o mercado quer, porque são tantas as diversidades de produtos que tem. Imagina que eu trabalhava em uma empresa que tinha lá 3.000 toneladas de inox no estoque. Dessas 3.000, 50% era produto acabado, consumível no mercado. E quando a gente fazia como o levantamento do mês, né, o histórico do mês, você teve que produzir 50% do que o mercado comprou. Então, mesmo com um volume alto do mercado, estamos falando de um consumo de 1.500 toneladas a mês. Uma empresa tem 1.000 toneladas de estoque e ela tem que produzir 50% para atender o mercado. Então, não é fácil você trazer de fora um material que atenda... Aquele ponto específico que o mercado deseja, né? Exatamente. Interessante. Então, tem gente abrindo mão disso daí, sim, né? Tem produto que é rotineiro, então esse produto não pode faltar no estoque. Então a pessoa fala, não, então eu não vou produzir, vou trazer. Então, aí ele importa, porque aquilo lá todo mês chega. Tem ainda uma defasagem, porque o Brasil também é assim. Às vezes eu tenho hoje 10 toneladas de 2 milímetros para uma hora. Previsível, né? Pô, depende de 10 toneladas, fica lá 3 meses para vender. Depois no único dia você vende tudo. Outro dia, falando no dia seguinte, não tem mais material desse. Aí você fica sem poder. Se você não tiver a trifilação para repor aquele estoque, você para a sua linha. Para a linha do cliente também. É isso, eu acho que é isso. É muito bacana. Eu gostaria de agradecer o senhor por estar compartilhando conosco o conhecimento, toda a experiência.
né? Manda um abraço para a Fabi, né? A presença do senhor aqui foi surgiu de uma conversa, de um bate-papo com a Fabiana. Ela falou, meu pai, mas quem é seu pai? Meu pai começou, meu pai começou basicamente a trefilação de inox aqui no país e foi implantando em diversas empresas. Eu falei, poxa, então vamos conhecer o seu pai. E é um prazer, né, recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que vai ser de um grande conhecimento, um conhecimento que vai ficar guardado aí até para outras gerações. Claro. Vai estar no YouTube, quem quiser pode assistir 1, 2, 3 vezes e extrair todo esse conhecimento que está aqui, que foi debatido em 1h20, 1h30 aproximadamente, que a gente trouxe um conteúdo de alta importância, que vai evitar que as pessoas que estão iniciando ou aquelas que não têm tanto conhecimento se aprofundem e evite que tenha problema no decorrer, né? Esse é o grande legado que se deixa. Então, para nós do Papo de Inox, ter você aqui, Valdemar, foi de suma importância para toda a comunidade do aço inox. Acredito que fortaleceu ainda mais aqueles que conhecem, né? E para nós enriqueceu, porque também eu vou levar para mim esse conhecimento que agora eu consigo falar com o trefilador. Né? Então, fico feliz e agradeço a oportunidade, agradeço a todos da Elfa que nos acompanha e que tem prestigiado o nosso trabalho. Grande abraço a vocês. E aí? Fica à vontade para fazer seus agradecimentos. Tá, primeiramente agradecer vocês ter chegado aqui, né? Esse projeto tão importante, mas eu quero lembrar que a gente não chega sozinho aqui. Fato. Tá? A gente depende. Quero agradecer aqueles que deram a oportunidade para mim poder desenvolver meu trabalho, não só os investidores, os patrões, mas também o pessoal do chão de fábrica, que também colabora muito com a gente, para que a gente tenha esse sucesso, porque senão não estaria aqui, com certeza. É uma divisão de conhecimento, né? Isso, exatamente. E mesmo hoje, como gerente, lidando com os operadores, você aprende muito com eles ainda. Você vê muitas ações que faz você refletir e falar... Desperta gatilhos, né? Exatamente. Isso é fundamental. Então, sozinho eu não estaria aqui. Então, meu obrigado a todos aqueles que me ajudaram, tá? E principalmente a Elfas agora que está dando essa oportunidade de ter um novo desafio, né? Esse é o novo desafio. Um homem que acredita bastante, né? Que é o Gil. E a gente está lá para tentar entregar aquilo que ele espera da gente, né? Porque é uma via de mão dupla. É bom para a gente... Tem que ser bom também para ele, né? Então para ele, senão a gente não chega a lugar nenhum. Verdade. Tá? Com certeza. Então, muito obrigado a Elfas também por liberar esse profissional. E você que acompanha o Papo de Inox, não deixe de sempre estar antenado às nossas novidades. Lembrando-se sempre que nós temos o nosso portal www.papodinox.com.br, que é sempre alimentado lá com notícias, curiosidades, informações super importantes a respeito do mercado do aço inox no mercado interno e também em todo o mundo. Então, clica lá, acessa, acompanhe diariamente, porque eu tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento dentro do universo do aço inox. Claro, mais uma vez, nosso agradecimento e como o Jonatas falou, acompanhe cada passo do desenvolvimento do aço inox no Brasil através do Papo de Inox. Papo de Inox, a voz da inox no Brasil. Vem com a gente. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Prodinox? A Prodinox é a referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa.
E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. O aço verde Aperam nasce em florestas renováveis e é produzido com carvão vegetal certificado. A Aperam entrega transformação sustentável, inoxidáveis duráveis, elétricos de alta eficiência, ligas especiais. Pronto para o futuro.